Olá, irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje, como Igreja Nova Vida, para trazer uma ministração da parte de Deus para a vida de vocês. Nas quartas-feiras, geralmente, nós temos as quartas de ensino. É o momento que nós temos para poder ensinar a você alguma coisa relacionada à palavra de Deus. Nesse tempo do mês de agosto, nós estaremos desenvolvendo uma série que tem por título Qual é a Palavra? E a palavra de hoje, para começarmos esta série, está em São João, capítulo 14, o versículo 1 que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isso foi as palavras de Jesus para os seus discípulos. E também é a palavra dele para os nossos dias hoje também. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que com o passar dos dias, o nosso coração, ele se desconecta muito facilmente daquilo que nós aprendemos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Talvez pelo dia a dia, pelo corre-corre e por tantas coisas que assaltam o nosso coração, a gente acaba perdendo por entre os dedos e quando a gente percebe, o coração da gente está vazio. E isso traz algo assim que nos causa aflição, algo que o nosso coração fica completamente turbado, fechado, e é justamente nesse ponto que Jesus ele chega para os seus discípulos também, dizendo para eles: olha, não se turbem o coração de vocês, credes em Deus, credes também em mim. E essa palavra caiu para os discípulos como luva, um momento muito propício, um momento muito adequado. Eu acredito também que esta mensagem ela vem para encorajar o nosso coração. John Stott, ele disse que a essência do cristianismo, da religião, na verdade a ressurreição de Jesus. Ele escreveu dizendo isso, que a essência da religião é a ressurreição. E se a gente tentar anular isso, se a gente tentar destruir esse conceito, nós estaremos propriamente destruindo o cristianismo. Então, como nós não podemos fazer isso, a melhor coisa que a gente tem é acreditar na ressurreição de Jesus. É acreditar em um Cristo que está vivo. Um Cristo que não quer que o nosso coração viva turbado, viva preocupado, viva ansioso. Estamos vivendo dias difíceis, onde o nosso coração ele tem procurado um caminho de uma ansiedade muito grande. As pessoas estão desenvolvendo uma ansiedade muito grande, mais do que nunca. Aí Jesus chega com essa palavra e ele diz assim para você: olha, não se turbe o seu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem morada. Então, assim, não tem coisa melhor do que saber que ele está preparando coisas boas, que ele está preparando o melhor para nossas vidas, não é verdade? E por que nós temos que acreditar nisso? Porque ele ressuscitou, ele vive. Nós não podemos estar lidando com Jesus no nosso dia a dia como se ele estivesse morto. Se você prestar atenção no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 53, você vai perceber ali uma situação que é preocupante. Não pelo fato de que Jesus ele foi crucificado, que ele morreu, que ele foi sepultado, não. Mas foram as ações, as atitudes dos discípulos que ouviram tanto de Jesus, dos discípulos que caminharam tanto com Jesus, e no momento em que aguardavam a ressurreição dele, eles agiram de uma forma completamente contrária àquilo que foi ensinado. Então, para pensar comigo hoje a respeito disso. O quanto que a gente age contrária às coisas que foram ensinadas. Aquilo que foi trazido ao nosso coração. Se você prestar atenção no Evangelho de São Lucas, a gente vai encontrar ali a respeito da ressurreição de Jesus, e a gente vai encontrar Satanás atacando isso o tempo todo. Como que Satanás, em todo o tempo, ele procura atacar essa questão da ressurreição de Jesus com mentiras. Porque ele é especialista em mentiras. E sendo especialista em mentiras, ele quer o tempo todo estar criando mentiras para poder arrancar esta convicção do coração das pessoas de que Jesus ressuscitou. E isso não é de hoje. Então, a gente vai ver que como foi o comportamento e como estava o coração dos discípulos no momento em que eles aguardavam a ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, a gente vai ver do versículo de número
Vamos ali começar do versículo de número 1 até o 12. Se você começar a ler do versículo 1 ao 12 de Lucas 24, você vai prestar bastante atenção que os corações daqueles dias dos discípulos eram corações perturbados. A gente vê quando Maria Madalena vai ao sepulcro para poder estar ali ungindo, terminando de ungir e preparar o corpo de Jesus, ela chega preocupada, ela vai pelo caminho com as outras amigas, irmãs, e elas vão preocupadas. Quem vai nos tirar a pedra do sepulcro? É muito grande, é difícil demais para nós. Preste atenção nisso. O quanto ela estava preocupada em chegar ali e ter que remover aquela pedra do túmulo. Então, corações perturbados é túmulo aberto. Quando elas chegaram lá, o túmulo já estava aberto. Quando ela chegou lá, a sepultura já estava aberta. E o que nos impressiona? É que aquela pessoa recebeu tanto de Jesus, ela recebeu das mãos do Mestre, ela recebeu das mãos daquele que é todo poderoso, ela ouviu dele, ela caminhou com ele. Mas no momento que ela foi ali, ela foi preocupada. Enquanto tinha que estar crendo na ressurreição, ela foi ali servir, ela foi ali preparar o corpo dele. Terminar de preparar todas as coisas, mas ela não foi crendo que a promessa se cumpriria. E é justamente isso que acontece conosco. Então hoje o Senhor quer te chamar para voltar o seu coração perturbado e acreditar que todo tipo de impedimento que talvez você tenha pensado, que esteja prevalecendo, que esteja ganhando eficácia na sua vida, ele tem o poder de tirar. Não lide com Jesus, não viva, não caminhe com ele como se ele estivesse no túmulo. Então toda pedra, toda barreira, toda dificuldade já foi tirada. Ele já removeu. Então, a gente precisa acreditar na palavra de esperança. Então acredite nele. Acredite que esse coração turbado, esse coração preocupado, esse coração, sabe, que você continua servindo a ele, você continua indo a ele, mas muitas vezes o nosso coração perturbado, ele não permite que a gente esteja indo em direção a um Cristo que vive. O comportamento da gente é de um coração que crê no Jesus que está morto, que não tem poder, que precisa mais da gente do que a gente dele. Ela foi lá fazer algo por ele. Olhando no ponto de vista humano, ela estava ali fazendo o melhor dela, mas do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual, ela tinha que continuar crendo na promessa de que ele ressuscitaria. Ei, meu irmão, minha irmã, é acreditar na promessa de que ele ressuscitou. É de entender que essa promessa já foi cumprida. Não tem como a gente ficar pegando Jesus, que é ressurreto, e colocando no túmulo de novo. Colocando lá dentro novamente, ali, no sepulcro, não. Ele já saiu de lá. Ele vive, ele reina. Ele tem todo o poder. Então não vamos fazer igual a Maria Madalena, que foi servir Jesus como se ele tivesse morto. Então não tente andar assim, servindo a Jesus como se ele tivesse morto. Fazendo as coisas para um Jesus que está morto. Não. Faça para um Jesus que vive. Faça para um Jesus que reina. Faça para um Jesus que já cumpriu o que ele prometeu. De que ao terceiro dia ele ressurgiria dos mortos. Então, aquelas mulheres não foram ali para receberem a promessa da ressurreição. Elas foram ali por quê? Porque o coração delas acreditava tão somente que tinha que fazer alguma coisa para Jesus que já estava morto. Então minha palavra de encorajamento nesse primeiro ponto para você é que não sirva, não caminhe a um Jesus que as atitudes que muitas vezes você tem tido de estar com o coração perturbado por alguma coisa, por alguma dificuldade, demonstra que esse Jesus não está vivo para poder agir na tua vida. Então tome posse hoje, tome posse agora, fala com ele, Senhor, ainda que tudo pareça contrário, e está tudo difícil, mas eu quero ainda assim crer que tu ressuscitaste e que tu vives e que tu reinas e que tu és Senhor da minha vida.
Amém? Em nome de Jesus. Em segundo ponto, eu quero falar com vocês sobre corações desanimados e olhos que precisam serem abertos. Lá em Lucas também, capítulo 24, versículo 13 ao 35, a gente vai encontrar dois discípulos de Jesus que voltavam de Jerusalém, indo para Emaús, e eles estavam completamente desanimados. Aí a gente volta naquela palavra de João 14, 1, aí Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes. Eles voltavam para Emaús, mas eles voltavam com o coração completamente desanimado. Gente, quanta gente desanimada em nossos dias. Quantos crentes desanimados. Sabe? Eu não estou vendo nada acontecer. Foi falado uma promessa. Jesus falou, Deus usou alguém para falar. Pastor pregou, falou sobre isso. Não estou vendo nada acontecer. É o primeiro dia, é o segundo dia, é o terceiro dia, nada acontece. Então o coração desanima. Porque a esperança adiada adoece o coração. A gente sabe disso. A própria palavra diz. Mas e aí? A gente vai ter que voltar atrás? Lá adiante está uma promessa. E que a gente precisa ir ao encontro dela, no cumprimento dela. E a gente muitas vezes quer andar na perspectiva de Emaús, enquanto Jerusalém nos aguarda com a excelente notícia de ressurreição. Então, os corações desanimados e os olhos que precisavam serem abertos. Então, quando aqueles dois homens encontram com Jesus pelo caminho de Emaús, já ressurreto, e encontra com eles e caminhando, e Jesus se aproxima e se apresenta e caminha com eles, e de repente ele pergunta, o que é isso que vocês dois tanto conversam pelo caminho, que preocupa tanto o coração de vocês? Estou sentindo vocês desanimados, em outras palavras. O que está havendo? Ah, mas será que você é forasteiro, não é dessa região? Será que você não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? E Jesus veio conversando com eles, falando, né, das coisas do reino, e o coração deles foram se aquecendo, e quando chegou na altura que eles iam entrar para casa e Jesus não tinha acabado ainda a história, a pregação para o coração deles, aí eles convidam Jesus para entrar, Jesus entra, e quando ele vai ceiar com eles, que ele agradece, é que eles reconhecem que aquele homem era aquele que havia prometido que ia ressuscitar. Gente, quanta coisa precisa acontecer para os olhos da gente se abrir? Quantas coisas vai ser preciso acontecer para os olhos da gente se abrirem? O coração desanimado impede a gente contemplar a glória de Deus, as maravilhas de Deus. O coração desanimado não permite a gente andar um passo em direção a Jerusalém para ouvir a boa notícia. Então, em nome de Jesus hoje, eu quero deixar essa palavra aqui para você, que a palavra de Deus é que faz com que os olhos sejam abertos. A palavra de Deus abre os nossos olhos, nos faz enxergar a verdade que nós precisamos enxergar, nos faz ver aquilo que precisa ser visto. Aqueles dois homens só conseguiram ver por causa da palavra. Aí um vira para o outro e fala, mas todavia, quando víamos pelo caminho, e ele nos falava aquelas coisas, todavia não ardia em nosso coração quando ele nos falava? Geralmente o nosso coração, ele não arde mais por não ouvir a esse Jesus que já ressuscitou, a esse Jesus que vive e que reina para todo sempre. Então, a partir de hoje, vamos pensar nisso. Você que está com o coração desanimado, que vive dizendo, estou tão desanimado, igreja, desanimado para ler a Bíblia, desanimado para isso, para aquilo. Não, pelo amor de Deus. Esse Jesus vive, reina, e ele está aqui hoje para poder dizer para você, acorda. Não tem mais ninguém no túmulo chamado Jesus. Jesus já levantou dali. Ele caminha com a gente, e ele ministra no nosso coração a sua palavra. E isso precisa arder de uma maneira que o desânimo tem que sair do nosso coração e da nossa vida. Então,
Para de dizer que vive desanimado e está cabisbaixo e etc. Deixe que a palavra de Deus entre na sua vida e no seu coração ao ponto dos seus olhos abrirem na direção daquilo que é a vitória que Deus tem preparado. Porque de repente a vitória pode chegar e você pode não vê-la, pode não visualizá-la, porque os olhos estão fechados devido ao desânimo que se instalou na sua vida. Uma outra coisa são os corações aflitos. E quando os corações estão aflitos, a mente fica fechada. Quando o coração da gente está aflito, a mente se fecha. Olha, Lucas capítulo 24, do 36 ao 46, os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa, entre quatro paredes, depois da ressurreição. E de repente Jesus aparece para eles, se apresenta para eles, mas todo mundo fica com medo. Então, corações aflitos, mente fechada. E eles então agora fechados estavam entre quatro paredes, aflitos, porque a aflição causa medo, causa pavor. E quanta gente apavorada a gente tem encontrado nos últimos dias. Gente que tem sofrido de pavores terríveis. Gente que se enclausura, gente que está vivendo presa. O Senhor está entrando na sua vida para dizer para você o seguinte: sai daí, sou eu. Os discípulos acharam até que fosse um fantasma, uma aparição, uma assombração, e ficaram com medo. E Jesus entra naquela sala para apaziguar os corações deles. Gente, não era para ter medo, era para ficar feliz. Quando Jesus entra, é para ficar feliz. Quando Jesus chega, é para que a vida fique feliz. E a gente não faz dessa forma. A gente não vive dessa forma. Então presta atenção comigo hoje. Eu não sei quais são as aflições que têm invadido a sua vida, ao ponto de turbar o seu coração. Mas faça o que ele disse: credes em Deus e credes nele também. Sabe, quando a aflição chega e a mente fecha, a gente fica incapaz de compreender a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para nós. Então faça isso hoje, em nome de Jesus. Deixe que ele venha tirar essas aflições. Ele falou: olha, no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, tá? Eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ô Jesus, está tudo maravilhoso. Amém? Está tudo bênção. Está tudo da vontade do Pai. Então, em nome de Jesus, faça isso. Quando Jesus entrar, as aflições devem sair. As ansiedades devem sair. Ele falou com eles: ó, paz seja convosco, para poder tranquilizar o coração das pessoas. Gente, no momento das aflições, a gente precisa ter paz. Então, em meio às aflições que você está vivendo, tenha paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que pode guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, porque as aflições fecham a mente. Mas a paz, ela abre a mente da gente. E quando os discípulos entenderam que quem estava ali era Jesus, aí ele precisou ainda confirmar: pegue nas minhas mãos, pegue aqui do meu lado. Tem pão aí para comer? Tem alguma coisa para comer? Me dê aí, comeu, para eles verem que era ele mesmo que estava ali. E foi que o coração deles se alegraram. Aí quando o coração deles se alegraram, que a mente deles abriu, aí Jesus entra e, em quarto ponto, corações alegres. Que bom. O coração perturbado já foi embora. O coração desanimado, os olhos se abriram. O coração aflito, a mente fechada, mas depois Jesus entrou, abriu a mente, e agora os corações alegres. São que lábios e corações abertos. Aí ele chama os seus discípulos e fala: tudo bem, então foi importante que o Cristo padecesse, como foi dito por Moisés e pelos profetas, e foi dito também pelos salmos, né? Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do 47 ao 53, onde Jesus fala com os seus discípulos, explicando para eles que tudo o que aconteceu era para acontecer do jeito que aconteceu, do jeito que foi falado, do jeito que foi profetizado. E agora, vocês vão sair daqui para serem as minhas testemunhas. Vocês vão contar, começando em Jerusalém, até chegar do outro lado do mundo, contando, falando, testemunhando.
Então, corações alegres, Jesus entrou, a mente abriu, os corações se alegraram. Agora, os lábios e mentes abertas para proclamar as maravilhas que ele faz. Então, tudo que Jesus fez na sua vida, tudo que Jesus realizou agora, quando ele entrou na sua vida e você se alegrou com isso, tem gente esperando também para que a sua vida seja usada por Cristo para abrir as mentes, abrir os lábios, abrir o coração das pessoas e elas receberem a palavra de Deus. Não é para ficar caladinho, não é para ficar escondido entre quatro paredes. Não é tempo mais da gente viver segregado, escondido. Não. Ele te chamou para que você pudesse levar, começando em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus chama eles para fora daquele lugar onde eles estavam, porque a igreja é isso. A igreja são aqueles que são chamados para fora, não para dentro. Igreja é a plataforma de chegada? Não, ela é a plataforma de saída. Você tem que sair para o mundo. E aí Jesus chama eles agora e fala com eles, agora vocês vão ser as minhas testemunhas, deu as últimas instruções. E ali, ele falou com eles, vocês voltem, fiquem em Jerusalém e não se apartem de lá. Fiquem por ali até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O resto da história a gente já sabe como é que termina. Em Atos capítulo 2, o que aconteceu? Não é verdade? Então, meus irmãos, é isso. Essa palavra de hoje, qual é a palavra? É a palavra de edificação e de encorajamento. Nós estamos precisando de uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos encoraja. Mas Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Coração turbado não presta para nada. Endurece, cria crosta por cima e nada pode entrar nesse coração. Mas ele falou para a gente crer em Deus, porque um coração que crê é um coração que não acredita nas mentiras de Satanás. Satanás, desde o início, ele está mentindo contra a ressurreição de Jesus. Dizendo que Jesus, ele não morreu, que na hora da cruz ele teve só um desmaio e depois recobrou a consciência. Como? Se o próprio Pilatos confirmou com o centurião que Jesus estava morto e eles confirmaram a morte dele, quando quebraram as pernas dos dois ladrões, não fizeram nada para isso com Jesus, porque já tinham confirmado que Jesus estava morto. Como é que desmaio foi esse? Mas a mentira de Satanás. Dizer que ele não tinha morrido, mas que os discípulos roubaram o corpo dele do sepulcro para dizer que ele havia ressuscitado. Como? Se aquele sepulcro ficou fechado até o momento da ressurreição dele praticamente, por soldados fortificando aquele lugar, não tinha como. Então, é muita mentira de Satanás para que você não creia, para que seu coração viva turbado. Não ande com Jesus como se ele tivesse morto. Não caminhe com Jesus como se ele não tivesse vivo. Ou como se ele estivesse ainda no túmulo. Não, ei, o túmulo está vazio, a cruz está vazia e Jesus ressuscitou. Ele vive e ele reina para sempre. Então a minha palavra hoje para você é essa. Não se turbe seu coração, que o seu coração não venha ser um coração perturbado, nem um coração desanimado, nem um coração aflito, mas venha ser um coração alegre. Porque de um coração alegre, aformoseia todo o seu rosto. E que você tenha uma vida atuante e brilhante em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que nos ouvem, eu quero orar por essas pessoas que receberam esta palavra. Eu não sei como se encontra o coração de cada uma delas, eu não sei como se encontra o interior de cada uma, mas o Senhor sabe. Então, o Senhor que sabe, conhece muito bem, que tem falado agora com essa pessoa, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, como o Senhor também disse para Maria Madalena, aquele dia no sepulcro, não chores. A mesma palavra o Senhor diz nesta noite como encorajamento para essas pessoas que estão com os corações perturbados, para não chorarem, para não desesperarem, para crerem, em nome de Jesus. Para aqueles que estão desanimados, o Senhor diz que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor reina, o Senhor vive para todo sempre. Então eu quero colocar essas pessoas em tuas mãos e pedir ao Senhor
que possa estar alegrando o coração dessas pessoas, possa estar também dando a elas uma motivação tal que elas possam anunciar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Não é tempo mais da gente ficar calado, da gente ficar segregado, escondido, mas é tempo do Senhor fazer, através de nós, uma grande obra, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora colocar estas pessoas nas tuas mãos e crer em nome de Jesus, Pai. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que ressuscitou dos mortos e que está com controle de todas as coisas e das nossas vidas nas mãos. Eu oro por essas pessoas, abençoo a vida delas e que o Senhor possa trazer essa palavra como um divisor de águas e trazer também, Pai, como uma dinamite no coração das pessoas, para que elas possam entender que o Senhor não está no túmulo e a cruz está vazia. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, prazer muito grande poder falar com vocês. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente para trazer mais um Qual é a Palavra para a sua vida, para o seu coração. Fique conosco no próximo canal, no próximo vídeo, na próxima mensagem, em nome de Jesus. Deus te abençoe.